carta do apóstolo Paulo a Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17. Quero ler um texto para sedimentar uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Nem foi essa semana, foi a partir de ontem. E agora, escutando o que a pastora Daniele falou, eu entendi porque que o Espírito Santo trouxe essa palavra para mim. Eu peço que, diz Paulo, falando para os Efésios, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança deles nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. E Paulo continuou dizendo aos Efésios: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Nós, igreja, somos o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Se não for pedir demais, feche seus olhos, curve sua cabeça. Precioso Espírito Santo, nesta noite, talvez o Senhor queira falar com alguns, ou com todos nós, mas nós queremos que o Senhor exerça o teu poder nesse lugar. Parece retórica, parece hipocrisia falar, Pai, que não seja um homem a falar aqui, mas seja o Senhor. Não, Pai, é verdade, nós queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor exerça aqui o teu poder que fala nesta carta de Efésios, que o Senhor derrame da tua glória neste lugar, que o Senhor manifeste a tua vontade nesse lugar. Nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, nós abrimos o nosso coração para receber a tua instrução, para receber entendimento, para receber efetivamente o conhecimento necessário para que a gente possa compreender o teu desejo para cada um de nós. E enquanto estamos aqui sentados, cerca esse lugar com lavaredas de fogo, não permita, Pai, que espíritos estranhos à tua vontade, ao teu querer, que Satanás e seus demônios possam vir aqui influenciar qualquer situação nesse lugar. Nós repreendemos agora todo o mal, nós repreendemos agora toda e qualquer tentativa do demônio em tirar aqui o entendimento. Pelo contrário, nós pedimos, Pai, derrama do teu óleo novo nesse lugar, derrama do teu vinho novo, do teu bálsamo de Gileade sobre cada um de nós, e que nós possamos ter aqui o entendimento necessário para entendermos quem somos para ti, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem eu sou para Deus? Quem eu sou para Deus? Como Deus me vê? Quem eu sou para Deus? Sabe, semana retrasada, eu fui no retiro lá em Foz do Iguaçu, e haviam 100 pessoas no retiro. Esse mesmo retiro que nós começamos hoje a divulgar, chamado Revisão de Vidas. Foi tremendo, foi uma coisa... Deus derramou muita cura, muita transformação, e acima de tudo, Deus fez divisor de água na vida daquelas pessoas. Lá tinha pastores de 20 anos, que ministravam até em outros países.
tinham lá pastores que não ministravam em outros países, mas que eram dirigentes de igrejas há 10, 15 anos. Haviam lá pessoas que confessaram ser evangélicos desde que nasceram e já tinham 40 anos de idade. E fiquei impactado, irmãos, e fiquei preocupado como nós, os crentes, não entendemos efetivamente quem nós somos em Deus. Depois de anos de vida na igreja, as pessoas continuam sem compreender o seu verdadeiro lugar no reino de Deus. Pessoas vivem um falso evangelho. Irmãos, eu fui testemunha lá de pessoas que levantaram e falaram: eu preciso primeiro pedir perdão aqui, mas hoje à noite, quando eu chegar na minha igreja, onde eu sou pastor, há 22 anos eu vou chegar lá e vou pedir perdão para a minha igreja. Pessoas vivem uma vida de lutas, preste atenção aqui, desnecessárias. Nós crentes vivemos uma vida de lutas desnecessárias. Nós somos crentes perdedores que estamos sendo vencidos pelos demônios. Nós somos verdadeiros cofres ambulantes, onde nós guardamos as 7 chaves: as nossas dores, as nossas culpas, as nossas machucaduras, as nossas vinganças, as nossas amarguras, a falta de perdão, os preconceitos que temos, doutrinários até, e as convicções erradas da palavra de Deus. Nós guardamos fechadinho no nosso cofre, ou por vergonha, ou porque expor isso pode nos fazer um pouco menores, ou porque realmente nós queremos, como sempre diz o pastor Gustavo, queremos manter o controle na nossa mão. Nós não queremos entrar no piloto automático, nós queremos ficar só no controle na nossa mão. Crentes que estão sendo usurpados e escravizados pelo diabo, que os sequestrou das mãos de Deus e os deixa aí. Ele só sequestrou o teu eu e deixa você dentro da igreja. Por quê? Por que acontece isso? Então observei lá: desconhecem o poder de Deus que está à sua disposição. Nós desconhecemos o poder real de Deus que está à nossa disposição. Aos poucos a esperança vai se desvanecendo, ou seja, já não tem mais esperança como tinha no começo. E o pior, a gente ignora a herança que a gente tem direito no momento que, como filhos, nós decidimos buscar Deus. A gente ignora a herança. E ainda, a gente não atribui a Deus o poder que Ele realmente tem. A gente não dá esse crédito. A gente já não vive experiências extraordinárias da atuação, da força de Deus baseado na nossa fé. No fundo, a gente não sabe quem nós somos para Deus. E é por isso que então nós chegamos nessa situação que nós vemos aí milhares, sempre eu falo aqui, milhões de crentes que estão cometendo iniquidades aí. E como isso acontece? Entenda comigo. As pessoas não estão entendendo bem o seu lugar em Deus, no reino, desconhecem ou conhecem, mas desprezam as armas que Deus coloca à disposição daqueles que o amam. Ou seja, as pessoas, Deus tem armas à nossa disposição, mas nós não as conhecemos, ou se nós conhecemos, nós as desprezamos, nós colocamos situações carnais, colocamos situações conjunturais, psicológicas, terapêuticas, etc., acima do extraordinário de Deus, e então nós não usamos essas armas a nosso favor. Nós vivemos um evangelho, me perdoe, e aí eu não tenho a menor dúvida de que muitos não é verdade aqui, mas existem muitos que vivem um evangelho até medíocre, um evangelho de perdedor, crente de vida derrotada, não compreende quem é ele para Deus.
O crente perdedor, ele quer caminhar em cima das suas próprias forças. Ele fala, não é bem assim não, como fala aquele pastor lá, pare. Como dizia o italiano do meu avô, né? Só não posso falar as palavras que ele falava, né, Juliano? O crente perdedor, ele quer manter o controle da sua vida, como disse antes, em suas próprias mãos. Ele não aceita as renúncias e prefere sofrer distante de Deus. Então ele faz um cristianismo de faz de conta, ele não aceita as renúncias que precisa fazer, ele mantém o controle na mão dele e vai caminhando acima de tudo nas suas próprias forças. O crente sofredor é inconstante, como dizem aí agora, o Jairo falou essa semana no jejum aqui embaixo, falou, o crente bipolar, né? É inconstante porque não permanece na videira, vai dar uma voltinha no mundo para saber como Satanás está agindo aí no mundo. Preciso conhecer, saber o que está acontecendo lá na boate X, em tal lugar. Preciso conhecer. O que acontece, irmãos, é que, como essa semana a gente aprendeu bastante ali, nos 5 dias de jejum, que a gente acabou essa sexta-feira, a gente falou sobre permanecer em Deus, e a gente aprendeu muito, e eu observei mesmo ali, que nós temos dificuldade de permanecer em Deus, porque nós queremos nos desconectar da videira, e queremos dar uma voltinha para o mundo, ou porque nós temos dificuldade porque nós praticamos ou buscamos doutrinas, doutrinas, quando eu falo por que aceito que uma pastora cante de calça comprida no altar? O que é isso? Por que aceitam pessoas que têm cabelo amarrado em cima? Por que aceitam pessoas que têm, como é que se chama, tatuagem? Por que aceitam pessoas que têm piercing? Por que aceitam pessoas que pintam seus cabelos? Por que aceitam? Que loucura, vim aqui correndo com as crianças dentro aí, o cara tinha até um apito aí. Pense que loucura é isso na igreja. Como se Deus estivesse olhando para essas coisas, irmãos. E Deus está só olhando para o coração. Deus está olhando para a alma, para o espírito da pessoa. Deus está olhando para os adoradores. Você pode aplaudir Deus por isso? Aplauda Jesus por isso. Mas o crente sofredor, ele não consegue largar essas coisas da doutrina. O crente sofredor, ele busca na religião e é escravizado por ela. Ele tem uma religião. Eu vou no culto no domingo e na segunda-feira não quero nem saber, não tenho nada com essas coisas. Eu vou continuar com a minha vida, mas eu fui no culto. O crente sofredor, ele limita o seu entendimento. Olha só, que importante isso. Ele limita o seu entendimento à grandeza da sua mente humana. Normal, carnal, limitada. Ou seja, o crente sofredor, ele nivela por baixo. Ele não consegue imaginar o extraordinário, o grandioso de Deus. Ele não consegue imaginar que quando ele está sendo vilipendiado por alguém, ele está sendo atacado por alguém, Deus está trabalhando o coração dele. Deus está esperando que ele entenda perdão. Que quando ele está sendo distinguido, que quando ele está sendo mal falado, numa calúnia, por exemplo, o crente sofredor, ele se revolta, fala, não, mas é Deus que está propondo isso. Então, o crente sofredor, eu quero que você entenda, ele nivela Deus por aqui, pela sua capacidade mental, pelo nível que ele estudou, pelo nível que ele desenvolveu a mente, então ele nivela Deus aqui. Tudo isso porque ele está lutando para não morrer. Sabe, tudo isso que eu falei até agora é porque o crente não quer morrer. O crente não quer morrer. Eu vejo às vezes o pastor Gustavo, ele ora assim, Deus estraga nós para essa vida. Ele está falando da vida do mundo, né? Quero morrer para esse mundo. Mas a gente não quer morrer. A gente não quer parar de mentir. A gente não quer parar de dever. A gente não quer parar de fazer uma fofoquinha santa. A gente não quer parar de
curtir algumas coisas da internet. A gente não quer morrer para esse mundo. Então nós nos transformamos num crente medíocre, sofredor, limitado, porque nós não entendemos quem nós somos em Deus. Alguém nessa semana, lá na casa, acho que foi a Madelão, falou assim: veja as crianças ali. A gente já nasce com esse hábito de não querer morrer. Ela falou assim: vai lá e tome um brinquedo daquela criança lá que está lá brincando com aqueles brinquedos lá. Ela vai gritar, ela vai dizer: não, é meu, pare com isso. Nós não queremos morrer. Manda alguém sufocar você com o travesseiro, até numa brincadeira, né? Às vezes a gente faz na cama com a esposa, faz: vou te... As perninhas velhas sobem assim, ó. Fica ligeirinha. O homem já fica louco, porque a gente não quer morrer, irmãos. E é isso que o diabo faz conosco. O diabo fala: você não tem que morrer. Você é trouxa, para que morrer? Não, irmãos. Quando você entende o teu lugar em Deus, você busca explicação nele, só nele, para ele, por ele e para ele, e pronto, e acabou. Olha o que diz em Gálatas 2:20, fala assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E acabou. E acabou. Tome a sua cruz e siga-me. Acabou. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E claro, irmãos, como o mundo espiritual é muito maior, extraordinariamente maior do que eu e você conseguimos imaginar e sentir e tocar, diante de tantas oportunidades, diante de tanta carnalidade no Evangelho, diante de tanta inconstância, diante de tanto controle pessoal, diante de tanta religiosidade, diante de tanta circunstância a favor, Satanás toma o lugar dele e começa a exercer a influência escravizadora que pretende. Primeiro, o que ele pretende? Ele quer nos roubar da mão de Deus. Então ele nos escraviza atrás de uma televisão para assistir futebol, ele nos escraviza atrás da novela, ele nos escraviza atrás da internet, ele nos escraviza atrás do nosso eu, que é o nosso maior inimigo. Ele pega o nosso eu e fala: você é muito mais, você é muito mais, você é muito mais. E o pior de tudo é que a gente se acha mesmo. Isso é o pior, a gente acaba se achando. Mas ele tem um propósito, assim como Deus tem um propósito para mim e para você. Ele tem um propósito. E talvez a gente precisa entender essa noite esse propósito maior do diabo para nossas vidas. E aí nós vamos querer morrer. Porque à medida que você se alimenta do mundo, você está vivo para as coisas do mundo, você está servindo ao Deus desse mundo. E quem que é o Deus desse mundo? O diabo, Satanás. Então o propósito dele é levar eu e você para o inferno. Entenda bem, ele vem escravizar, porque diante de tantas situações, ele fala: bom, tem tantas ilegalidades, tem tanta comida para mim, que eu quero roubar esse povo da mão de Deus. Então eu vou fazendo essa pessoa olhar mais para aquilo que ela se veste, e que ela olhe menos para o seu coração. Eu vou fazer ela olhar mais para seu egoísmo e menos para o amor ao próximo. Eu vou fazer ela cada vez um crente mais isolado, mais fechado, com as suas portas fechadas, dentro da sua casa, na sua pequena igreja. Eu não vou viver em comunidade, eu não preciso, e etc, etc, essas coisas que tem aí, como é que é os caras que tem a igreja na casa, como é que é essas coisas tudo aí, tá? Independência. Paulo acabou de falar aqui. Cristo é o cabeça de quem? De nós, igreja. E aí então ele vem e fala: eu vou roubar esse povo da mão de Deus dessa forma sutil. Eles nem estão percebendo, mas eu estou pegando eles. E depois, em segundo plano, eu levo eles para o inferno comigo. Veja como é sério.
tudo o que interessa ao diabo. Diga comigo, tudo o que interessa ao diabo. Não, vamos falar isso com mais convicção, porque você precisa gravar isso essa noite, meu querido. Diga assim, tudo o que interessa ao diabo. E o que ele quer é que eu nunca entenda o mundo espiritual e que eu nunca reconheça as forças e a influência do mundo espiritual sobre minha vida. Então ele quer que você fique cego. Mas essa noite Deus te trouxe para esse lugar, para Ele abrir os teus olhos, amém? Você quer? Levanta assim, levanta a mão direita e fala, eu quero que Deus abra os meus olhos, abra os olhos do meu coração, como Paulo ensinou em Efésios. Aplauda o Senhor Jesus. Eu quero que Deus abra os olhos do meu coração. Satanás tem uma influência, o mundo espiritual tem uma influência sobre o mundo natural, sobre você, sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus negócios. E aqui que eu quero chegar, especialmente na sua relação com Deus. Então ele vai colocar uma gatinha bonita perto de um coroa como eu, para tentar tirar do caminho. Ele vai colocar um jovem lindo perto de você para tirar você do caminho. Ele vai colocar uma oportunidade ilícita de negócio nas tuas mãos, para que você pense que você está em Deus e ele está te roubando. Você precisa entender que o diabo é astuto, é inteligente e tem milhões de anos que ele está aí preparando, escutando todo mundo planejar e falar, a tecnologia dos últimos 50 anos desenvolveu muito, pois eu vou junto com a tecnologia. Eu vou usar a tecnologia para roubar a vida desses caras, para levar isso tudo para o inferno comigo. Ele quer impedir que você se sujeite a Deus. Diga comigo, Satanás quer impedir que eu me sujeite a Deus. Olha o que ele quer de mim e de você. Ele quer que nós não nos sujeitemos a Deus. Ele quer que nós andemos, colocamos Deus no nosso nível. Tá bom, Satanás está embaixo do meu pé. Ele fala, pode pôr ele embaixo do pé, não tem problema nenhum. Só que eu estou te levando. Você está grampeado em mim. Você está grampeado em mim. Por isso ele cria tantas atrações nesse mundo. Pode ver aí, para que a gente fique no reino em que ele comanda. O príncipe desse mundo fica abanando as balinhas assim, ó. E nós vivemos uma vida de mornos. Mornos serão cuspidos. Mornos serão cuspidos. Mornos, haverá uma fila no julgamento. Leia lá em Apocalipse. Os bodes para um lado, e do outro lado as ovelhas. Satanás está feliz com tantos crentes que não compreendem a verdadeira natureza de Deus e suas verdades, e vivem esta vida de altos e baixos no Evangelho e no reino de Deus. Qual que é a solução então, pastor? Fala para nós aí. O apóstolo Paulo tinha o verdadeiro entendimento. Será que eu digo tinha ou tem? Tem para nós hoje o verdadeiro entendimento na luta espiritual que eu e você enfrentamos. Paulo sabe que nós enfrentamos todos os dias uma luta espiritual. É falsa essa ideologia, essa teologia da prosperidade cega. É falsa. E ele orou, olha, ele recebe notícias dos Efésios, do povo de Éfeso. Ele recebe notícias, e então, ele entendendo essa situação, fala, meu Deus, tomara que eles não caiam nessa armadilha do diabo. E começou a orar por eles. Ele orou para que eles entendessem quem eles eram em Deus. Foi por isso que ele colocou aquele versículo que eu li. Eu vou ler de novo o 18 e o 19 de 1 Efésios, para você entender. Eu oro também para que os olhos do coração de você sejam iluminados. Se os teus olhos do teu coração não forem iluminados, você não vai entender, não vai conhecer a esperança, como ele fala aqui. Você não vai conhecer a riqueza gloriosa da herança que você tem. Você nem vai lembrar que tem herança.
Você não vai reconhecer a grandeza do poder de Deus. Você não vai viver conforme a atuação da poderosa força de Deus. Você vai viver pela tua força, pelo teu poder. Você vai viver pelo teu coach, pelo teu orientador, pelo teu... você vai viver pelo teu... Não, você vai esquecer completamente a sobrenaturalidade de Deus. Irmãos queridos, para a gente conhecer a verdadeira esperança, para a gente entender, desfrutar dessa gloriosa herança, para a gente se beneficiar da grandeza do poder de Deus, para a gente permitir a atuação da sua poderosa força, eu e você precisamos entender algumas coisas. Primeiro, quem sou em Deus? Quem que eu sou para Deus? É preciso entender isso. Como eu sou visto por Deus? Porque eu não encontro os benefícios aqui e agora. Eu sempre falei essa semana lá embaixo, Deus não é um Deus de curto prazo. Os investidores, eles sabem do que eu estou falando. Deus não é um Deus de curto prazo. A sabedoria de Deus me faz às vezes entrar num deserto, porque como canta aquela canção, é no deserto que você me mostra quem você é. Ou então ele te faz você entrar numa fome terrível, numa tempestade, porque se ele não te colocar numa tempestade, você não vai se render. Você precisa entender, eu estou mesmo incluído entre os beneficiários dessa herança? Quais as atitudes mentais, quais os comportamentos que eu preciso ter para viver essa plenitude de quem eu sou para Deus? Eu quero meditar sobre algumas verdades que nesse próprio capítulo, que eu não quis ler inteiro no começo, dizem para nós. Bem rapidinho. Talvez, se você conseguir comprar estas verdades que Paulo coloca aqui no capítulo 1 de Efésios, isso poderá mudar o seu entendimento de quem você é em Deus. E seria tremendo se você essa noite conseguisse subir alguns degraus, como Deus me pegou ontem. Meu Deus! Já no versículo 3, Paulo fala assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo fala assim, ó: nós fomos abençoados por Deus. Não é nós seremos abençoados por Deus. Eu já sou abençoado. Você pode dizer para o Igor, diga assim: eu sou abençoado. Mas quando você entende a profundidade disso, isso não passa a ser só uma repetição de uma palavra que o pastor pede para você repetir no culto. Não pode ser assim. Você precisa ler a palavra para entendê-la. Você precisa cultivar. Nós queremos ter um relacionamento profundo com Jesus, mas nós não conhecemos o Novo Testamento, muito menos o Velho. E se nós entendermos que o Novo é apenas reflexo do Velho, nós precisamos ler o Velho para poder conhecer o novo. Então nós temos que ler a palavra, porque é a nossa maior ferramenta. Onde está essa promessa? Como eu entendo as minhas bênçãos? Como eu posso pegar a bênção de Deus? Não é, irmão, você lendo um versículo de manhã e sair correndo. Não, irmão, é você parar, é você ler a palavra, é você meditar na palavra, é você fazer a palavra entrar na sua cabeça, tomar conta e mudar realmente o seu discernimento, o seu conhecimento, a sua história, a sua vida. A palavra passa a dominar você. A palavra enche tanto o teu coração que quando você fala, você exala a palavra. Quando você solta o ar, cheira a palavra. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Meu Deus! Não é só com a bênção da saúde, pastor? Ele só não me fez nascer, ele me planejou antes que eu tivesse nascido, toda essa história que a Bíblia fala? Não, com todas as bênçãos. Agora, para nós, bênção, sabe o que é? É o carro novo na garagem. Para nós, bênção é a casa nova. Para nós, bênção é o nosso inimigo no buraco. Tem gente que pensa que isso é bênção. Então, irmãos, primeira coisa, diga comigo, primeiro, eu sou abençoado por Deus. Segunda coisa,
Paulo explica no verso 4 já. No verso seguinte, ele fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Esse é o verso 4 de Efésios 1. Ou seja, nós fomos escolhidos por Deus quando? Irmão, sempre eu falo aqui, mas eu não vou me cansar de repetir. Eu também, logo que eu fui para o Evangelho, eu pensei assim: eu fui porque eu quis, eu fui porque eu sou bom, eu fui porque eu sou, coitado de mim, miserável que sou. Irmãos, você não está nesse lugar porque você escolheu estar aqui, tá bom? Você está nesse lugar porque Deus te escolheu e te trouxe nesse lugar, amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Deus te escolheu. Se você pular um pouquinho para frente, nesse mesmo capítulo, nos versos 11 e 12, está escrito assim: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, é da vontade dele, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Muitos já viram falar que o Espírito Santo chora, né? Quando a gente está pecando, o Espírito Santo geme. A palavra fala, o Espírito Santo geme por nós. Por quê? Porque ele sabe que nós somos escolhidos, ele sabe que Deus chamou você. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus te chamou, Deus te escolheu. E então, o que você vai fazer com isso? Você pensa que você está aqui por acaso? Tá não. Tá não. Tá não. Você está nesse lugar porque Deus te chamou, Deus te escolheu, e hoje à noite Ele quer que você entenda quem você é em Deus. Quem é Deus para você? Nós, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. E aí, meus irmãos, aí, por isso que eu falo, pega a palavra, por isso que eu falo, ó irmãos, será que todas as minhas atitudes nesse domingo foram para a glória de Deus? As palavras que eu respondi, a maneira que eu tratei a pastora Raquel, ficamos sozinhos, nós dois com os netos lá, a maneira que ela me tratou, a maneira que nós tratamos os netos, é nessas coisinhas. Será que eu refleti realmente a glória de Deus? E então eu tenho a certeza que eu fui escolhido por Deus. Então, primeiro eu tenho a certeza que eu sou abençoado. Segundo, a certeza que eu sou escolhido. Paulo está explicando ali: ó Efésios, eu oro para vocês, para que vocês não esqueçam que vocês já foram abençoados, que vocês não esqueçam que vocês são escolhidos por Deus. Agora, o mais lindo disso tudo é aquilo que a gente fala quando as pessoas vêm receber Jesus aqui. Quando eu faço, pelo menos eu gosto de dizer para a pessoa: vire para lá, olhe para essas pessoas que estão aqui na igreja. Você acabou de ganhar uma família. E Paulo, no versículo 5 e 6, nos versículos 5 e 6 desta mesma carta, explica para os Efésios, dizendo assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, novamente, da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Para quê? A morte de Cristo na cruz, numa igreja cristocêntrica como esta, em que Cristo é o centro, Ele tem que ser louvado, Ele tem que ser exaltado. E então, nós fomos adotados na família de Deus. Queridos, você entende o que é um herdeiro? O poder que o herdeiro tem? 30 anos atrás, pastora Raquel e eu vendemos um terreno numa cidade chamada Laranjeiras do Sul. Mais ou menos uns 10 dias atrás, entrou em contato comigo o executivo de Curitiba. Terrenos que valem uma fortuna, é no centro da cidade, agora perto da praça, não sei o que, vale um monte. A primeira reação nossa foi: nós nunca fomos em Laranjeira assinar uma escritura. Foi isso que nós falamos.
Falei para ele, manda para mim a cópia da escritura. Não, o senhor assinou para uma pessoa, a pessoa 2 meses depois morreu, não registrou a escritura, e os filhos deles fizeram uma venda disso para mim, e eu quero voltar para Laranjeiras, vou montar um prédio lá. Só que eu preciso da escritura disso, eu queria que o senhor e a dona Raquel assinassem a escritura. Aí eu falei para ele, tá bom, manda aqui os documentos, porque na hora eu não pensei muito o que podia fazer, porque quero ajudar. O princípio é fazer o bem, então vou fazer o bem, tá bom, vamos assinar. Só que tinha um herdeiro que está desaparecido. E aí não constava a assinatura daquele herdeiro ali. E daí eu falei para ele, cadê o herdeiro? Ele falou, não, a gente não consegue achar, exatamente por isso a gente quer jogar fora esse documento aí. Falei com o cartorário, ele aceita que o senhor e a pastora façam uma nova escritura, e ele registra para mim lá uma nova escritura e pronto. Eu falei, não posso, porque herdeiro é herdeiro. Acabou, herdeiro é herdeiro, para o resto da vida. Até crime é se eu fizer isso. Não precisou nem ir consultar o advogado. Então, herdeiro é herdeiro. Você foi adotado na família de Deus o dia que você disse assim, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, entra no meu coração, tu és o meu Senhor, o meu Salvador, eu quero pertencer à tua família, eu quero pertencer ao teu reino, eu reconheço que tu és o Deus que morreu na cruz por mim, e então o Senhor me deu salvação eterna. O Senhor me deu salvação eterna. O Senhor te deu salvação eterna. Então você tem direito a essa herança. Mas não é só a salvação eterna. Você tem direito à graça, à misericórdia, à compaixão, ao perdão dos pecados, desde que você se arrependa agora, já. Entende isso? Em nome de Jesus, aplaude o Senhor Jesus por isso. Agora, você foi adotado como filho na família de Deus. E claro, como eu estava explicando, Paulo também já fala no 7 e no 8, ele explica assim, olha Efésios, prestem atenção, eu não quero que vocês se percam, eu não quero que vocês virem religiosos, eu não quero que vocês virem crentes e pobres, eu quero que vocês entendam uma coisa profunda, quem vocês são em Deus, porque nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, onde ele fala isso, já nos versículos 7 e 8 desse mesma carta, no capítulo 1. Ele fala assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça. Da graça, e é de graça, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, o quarto ponto é, nós fomos remidos. Diga comigo, levantando sua mão direita, eu sou remido pelo sangue do Cordeiro, pelo amor de Jesus e pela graça que vem do trono. Eu tenho salvação eterna em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Nós fomos remidos pelo sangue. E aqui poderia parar o sermão, irmãos. Podíamos parar aqui. Porque nos fez herdeiro, porque nos fez filhos, porque nos fez irmãos, porque Ele nos escolheu para estar aqui, Ele nos chamou. Mas tem mais, Ele nos revelou a sua vontade e o seu propósito. Porque é como você pega na empresa, você chama um funcionário, você contrata ele, você assina a carteira para ele, você dá para ele todos os documentos, você fala, aqui tem plano de saúde, aqui tem tudo, só que você não explica qual é o propósito do teu negócio, o que você pretende, como é que você vai atender teu cliente, aí que adianta? Você deu tudo para o cara, você não explicou para ele como é que você vai funcionar o teu negócio. Não, Deus não é assim conosco. Deus revelou a sua vontade e o seu propósito para cada um de nós. Primeiro, Ele deixou a palavra como a norma, para que a gente possa crescer todo dia. Mas aí nesse mesmo capítulo, Paulo preocupado fala, meu Deus, eu estou ouvindo falar do que Deus tem feito no meio de vocês, e eu tenho medo que vocês se percam. Você entende como aquela música é verdadeira? Fala, você me cativou, Ele está todo o tempo te chamando. Pare e ore. Ore durante 1 hora para você ver o que Deus faz com você. Ele só espera, porque Ele respeita nosso livre-arbítrio, então Ele fica esperando.
A palavra fala assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Qual o propósito? Que ele estabeleceu em Cristo. Quando fala estabeleceu em Cristo, você já entende, né? Milagre da cruz. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Ele nos revelou a sua vontade e o seu propósito. A sua vontade é que eu e você glorifiquemos o nome dEle através de Cristo, cumprindo o propósito maior, que é vida eterna para cada um de nós. Mas não esqueça lá do começo que eu falei: o diabo anda por redor para tragar todos aqueles que demolem aí. Ele está só esperando. Mas daí ele entendeu que sozinhos nós íamos sucumbir. Ele conhece a minha humanidade e a tua humanidade. Ele conhece a minha limitação e a tua limitação. Ele conhece o ser humano que Ele criou. Ele conhece como Ele te sonhou na eternidade. Ele sabe, como diz o Salmo 139:16, antes que meu pai fecundasse minha mãe, tu já me conhecias. Então, Ele sabe disso. E então Ele proveu para nós um auxiliador. E nesse capítulo mesmo, Paulo lembra os Efésios disso, e fala assim, no versos 13 e 14, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, preste atenção, crente que está aqui, ó. Quando você ouviu e creu na palavra da verdade, o evangelho que te salvou, você foi selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você foi selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção. Ou seja, Ele é o fiador, Ele é o fiador, Ele é o avalista da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Agora, quantos de nós usamos essa ferramenta fabulosa chamada Espírito Santo? Quantos de nós temos intimidade com Ele? Quantos de nós conversamos diuturnamente com Ele? Quantos de nós dizemos: precioso Espírito Santo, me ajuda nesse negócio aqui? Quantos de nós? Ou seja, nós fomos selados com o Espírito Santo. No momento que você abriu o teu coração, o extraordinário de Deus desceu sobre você, veio com um carimbo e pá, selou você. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é um herdeiro, esse eu escolhi, este tem o poder extraordinário do Espírito Santo na sua vida. Esse eu vou morar nele, eu vou habitar nele, a palavra fala. Mas pastor, eu não sinto nada. Analise seu coração, descubra o que está acontecendo. Sempre eu digo, quanto mais espaço você der para o pecado, para a ilicitude, para o ilícito, para a iniquidade, para a mentira, para a falcatrua, para, enfim, tantas coisas, menos espaço há para Deus no teu coração. À medida que o teu nível de santidade cresce, aumenta, e aumenta na aceleração profética, como o pastor Adalberto falou esses dias aqui, na aceleração profética. Ou seja, não é assim que aumenta na proporção aritmética. Quem lembra lá da progressão geométrica e progressão aritmética? Não é assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, é na progressão geométrica, ou seja, é na velocidade de 2, 4, 8, 16, 32, ou seja, a velocidade. Nós somos selados pelo Espírito Santo, e Deus retribui na medida que você gasta. Você gasta 10 minutos com Ele, Ele gasta 20 com você. Você gasta 50 minutos com Ele, Ele gasta 100 com você. Mas nós queremos viver uma vida de crente pobre, crente miserável, crente perdedor. Pode vir, pastora. Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu não... Ai, pastor, tá louco, o senhor também. Eu não tenho capacidade para isso. Eu nasci numa família iniquidade.
Eu fui abusado na infância. Eu fui abusado na adolescência. Eu nunca tive dinheiro, pastor. Nossa, o senhor não sabe como eu passei fome. E assim eu poderia agora listar aqui, ó, dezenas de escusas, desculpas, etc. Eu não tenho capacidade de vencer a tentação, pastor. Eu não consigo vencer a tentação. Aí Paulo, sabendo disso, sabendo de que nós temos essa limitação, ele vem e fala assim, em Efésios também, no capítulo 1, continuando, só para terminar. Ele fala assim, não, vocês foram capacitados com o poder de Deus. E aí por isso que ele falou lá no começo, você entendeu o poder que está à sua disposição. Nós não usamos as ferramentas. Nós não usamos as ferramentas que estão à nossa disposição. Paulo fala assim, no 17, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Eu oro, Paulo está dizendo, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Qual é a esperança que Ele te chamou? E ele continua, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, já falamos aqui, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ou seja, eu irei, mas eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, que vos há de ajudar, contribuir, para que vocês se mantenham. Então o Espírito Santo, quando você tem uma relação com Ele, irmãos, quando você tem uma relação com o Espírito Santo, Ele te avisa, Ele te capacita, Ele te orienta, Ele levanta situações para evitar a tua queda, Ele busca você no lugar mais difícil e te traz para perto dos braços do Pai, Ele ora por você, a palavra fala que o Espírito Santo intercede por cada um de nós. A gente não tem mais tempo, mas essa noite eu quero convidar você, alguns minutinhos pelo menos, a você declarar que você é filho, a você declarar que você é abençoado, a você declarar que você tem o Espírito Santo, a você fazer propósitos reais com Deus, de entender quem você é diante de Deus. Ou seja, você não é um miserável, você não é um perdedor, você não é um qualquer um, você é filho, você é herdeiro, você é santo, você é digno, você é escolhido de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus à sua disposição. Fique de pé, por favor. A incomparável grandeza de Deus está à sua disposição. O Deus dos hebreus está nesse lugar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Jesus vivo, o Espírito Santo está nesse lugar. Pode apagar mais uma, Isaac, faz favor. O Deus poderoso está nesse lugar. Ele quer tomar posse do seu coração. E isso você declara com a sua boca. Nem um pastor, nem sua esposa, nem seu marido, ninguém pode fazer por você. Só você pode declarar para Ele: vem Espírito Santo, toma conta da minha vida. Vem Deus, eu quero mais de Ti. Vem Deus, eu quero tomar posse dessas promessas, por quem Paulo estava orando nos Efésios. Que Ele seja para mim isso. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu quero isso para a minha vida. Vem Espírito Santo. Eu não sou mais escravo do medo. Não sou escravo da culpa, não sou escravo de nada. Filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso de coração. Quando você
abalar a sua estrutura, nada. Escolhido fui, o meu nome me chamou. Olha aí, escolhido fui. De novo nasci, Você é filho, em sua família, é herdeiro, o seu sangue me remido, comprou. salvo. Eu não sou mais escravo do medo, Diga isso. eu sou filho de Deus. Eu não sou mais Levanta a escravo mão, fica do espreme. medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Quando você diz essas palavras, você está dizendo para o mundo de Satanás, para os demônios. Você está dizendo: não adianta querer vir tocar na minha casa, não adianta querer tocar na minha família, não adianta querer tocar em mim, não adianta vir com conversinha fiada aí, demônio. Porque eu sou filho de Deus, eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo, eu sou herdeiro, e eu sei o meu lugar em Deus. Por isso eu quero que você repita novamente essa canção, e eu quero que você erga as suas mãos e declare isso com fé, porque aí, então, Satanás vai saber que nada poderá abalar a sua estrutura, seu relacionamento com Deus. Oh, 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 oh. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Amado Jesus, quantos de nós somos confrontados com palavras como essa? Quantos de nós descobrimos que estamos vivendo aí num evangelho pobre? Essa noite nós precisamos do Teu sobrenatural nesse lugar. Nós precisamos do Teu extraordinário Espírito Santo, de Tua visitação nesse lugar. Nós estamos declarando que somos Teus filhos. Por isso toma Teu lugar em nossos corações, toma Teu lugar em nossas mentes, toma Teu lugar em nossas vidas, toma Teu lugar no nosso trabalho, toma Teu lugar em nossa família, toma lugar nos nossos relacionamentos. Ó Senhor, toma Teu lugar sobre nós, porque nós já não somos mais escravos, nós não somos mais perdedores, nós não somos mais fracassados no Evangelho, nós conhecemos o nosso lugar em Ti, Senhor. Oh, diga de novo. Do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu queria que nós fechássemos os corredores, dê as mãos uns para os outros. Nós vamos orar pelo Davizinho, que apresentou febre essa tarde. Todo mundo sabe da história do Davi, netinho do seu Valdir, dona Inês Guelov, que está passando por esse problema de saúde. Nós como igreja precisamos cobri-los como família e precisamos orar por eles. E eu quero também que nesse momento você ore também por pessoa doente que você conhece. E se você tem algum problema de doença, esse é o momento que o Espírito Santo colocou no meu coração. Desde o começo do culto eu vinha perguntar: quando eu vou falar? Quando eu vou falar? Não vou falar. O Espírito Santo falou: espere que eu vou te dar a hora. Por isso Deus vai fazer cura agora nesse lugar. Deus vai derramar cura nesse lugar. Oh meu Deus,
Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos pelo Davi, mas oramos também por todos aqueles que precisam de cura, que os irmãos estão agora. Oh, faça a sua oração, irmão. Não quero conduzir você. Faça a sua oração. Clame, 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 clame pelos doentes. Clame pelo Davi. Diga: Deus, cura ele, Pai. Cura ele, Pai. Em nome de Jesus. Se você tem alguém doente na sua família, esse é o momento de você apresentar diante de Deus. Deus está nesse lugar e Ele vai levar decretos, vai decretar cura. Oh, bênção. Oh. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Derrama cura. Derrama. É o extraordinário. E agora eu posso cantar. Envergonha o diabo. Filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Coloque as suas duas mãos para frente assim. Eu quero deixar uma palavra que está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Porque nós vamos sair daqui e vamos encontrar amanhã o mundo. Daqui a pouco aí vamos encontrar o mundo. E a palavra fala assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai querido, eu oro nesse momento para que o Senhor abençoe cada pessoa nesse lugar. E acima de tudo, o Senhor decrete milagres e prodígios que foram pedidos ao Senhor aqui. Nós como igreja pedimos isso, como congregação pedimos isso, como família que somos pedimos isso. Que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família que está aqui e aqueles que aqui não puderam vir essa noite. Em nome de Jesus, levante sua mão direita e diga: eu sou abençoado, escolhido, adotado e remido, como a Bíblia diz que eu sou. Mais ainda, diga: eu tenho o Espírito Santo, como a Bíblia diz que eu tenho. E complete dizendo: eu posso tudo naquele que me capacita, com o seu poder, como a Bíblia diz que eu posso. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho amado, e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teu relacionamento com Deus, sobre tua família, sobre teus projetos, sobre teus planos, sobre teus sonhos. Que você tenha uma semana de excelência e paz, com intimidade ainda maior com o Espírito Santo. Que você possa entender o seu lugar em Deus, porque você é abençoado. Que você tenha abrigo e proteção do Senhor. Se você recebe, diga: eu recebo. Volte sempre. Deus ama muito você e traga mais gente, porque se Deus é por nós, agindo Deus é bom toda hora. Vão em paz, Deus acompanha.